Bom dia. Gente, meu relógio tá atrasado. Bom dia. Meu relógio tá atrasado, gente. Eu nunca falho aqui, ó. 10h30 eu tô em ponto. Daí eu olhei pro relógio e ele tava 10h30, mas aqui no celular tá 10h34. Sejam bem-vindas. Buongiorno, como diria a mama. E olha, hoje eu tava afim de fazer um stand-up como se fosse a mama aqui. Não acho minha toquinha, gente. Mas também não precisa de toquinha para ser mama numa cozinha, né? O que vocês acham? E vocês vão me ajudar a cozinhar hoje. Sejam bem-vindas na cozinha maravilhosa da mama. Quer dizer, improvisada também, né? Vocês sabem que essa minha cozinha aqui é a minha cozinha de verão. Sim, eu desço pra garagem, ó. Olha, às vezes as pessoas me perguntam, ela tem carro dentro da casa dela? Quando eu faço os vídeos e aparecem os carros ali, o pessoal pergunta, mas como? Ela mora dentro do quê? De uma garagem? De carro? Uma revenda? Não, Bela. Aqui, nessa cidade, aqui nessa colônia, a gente guarda os carros. Não sei se vocês guardam ali na casa de vocês, mas aqui é assim. E essa aqui não é a minha cozinha oficial. Quem me conhece sabe que a mama fica 6 meses, não, 8, né? Porque aqui é muito frio. Espera que eu puxo os cabelos pra cima, gente, porque aqui é muito quente. Hoje tá marcando ali quantos? Mais ou menos uns 34 graus. Jesus, que calor. E como é um lugar frio por esses lados aqui, espera que, olha, passei até um batonzinho, gente, pra vocês. Como é um lugar meio frio por esses lados aqui, então, quando é verão, a gente aproveita. Olha que sol lindo que tem lá fora, ó. E daí é como se fosse uma casa de veraneio aqui, que é muito bom. Eu cozinho, deixo aquela bagunça para um lado, para o outro. Aliás, qual cozinha não é bagunçada? Só se é a tua que não. Sabe que muita organização também esconde outras coisas, né? Não que eu queira te dizer alguma coisa, mas presta atenção, porque a minha vontade hoje era falar de barulho aqui pra vocês. E quando a gente fala de barulho, a gente fala de cozinha, né? Olha só, é confusão. É faca, tempero, os panos para um lado, para o outro, as panelas que batem para tudo que é lado. É só na minha casa ou é na tua também? Me conta. Tu é uma dona de casa como a mama? Que assim, divide, né, tuas tarefas aqui e ali, ou agora tu já tá só em casa? Me conta ali, como que é a tua vida? E também pensa só, acordei 6 da matina, que toda mama levanta cedo, né? Ou só eu, talvez. Faz café, faz as panquequinhas, ajeita a comidinha do parão, dos filhos. E aí, quando era 10 horas, ainda tinha café na mesa. Acontece só na minha casa ou na tua também? Ai, porque os filhos precisam dormir um pouquinho mais tarde, eles vêm depois. E daí, tu te ajeita, né? Tu vai tendo que te ajeitar. Porque tu tem que fazer aquilo que... fazer a casa andar, né? Então, gente, que nem eu disse ontem, tem muito barulho às vezes, né? Fora da gente, assim, ó. Lembra das motosserras? Que ontem eu acordei e abri as portas e vi, tava cheio de gente limpando a rua ali. Os garis limpando a rua. Ficou bonito depois a rua, né? Não ficou? Ficou. Depois do barulho vem a limpeza. Botei uma foto para vocês ontem de noite. Só que corpo de mulher não tem gari dentro da gente que faz limpeza. Ou tem? Só se é no teu. Porque no meu não, né? Vamos fazer uma comidinha comigo? Venha, venha junto, querida.
Vamos cortar porque ainda tem os pedidos pro almoço, né? Então hoje tem que ser estrogonofe. Estraga os bofe. Mas a gente faz com calma, com capricho. Porque o barulho de fora, que às vezes incomoda, é a gente que quer botar lá pra dentro, né? Depende do barulho que tu quer colocar. Barulho sempre tem. Depende do barulho que tu quer puxar pra dentro. É ou não é? Me conta aí como que é na tua casa, é? O que que passa fora, às vezes, dentro repete dentro da gente, não é verdade? Eu pergunto, mas não sei, tá? Não sou essa bichona da vida, tá? Entende? Às vezes tem o barulho do gari da rua, do vizinho que tá fazendo lá a manutenção dele, do cortador de grama, do trânsito, do rádio, aqueles barulhos das discussão dos outros, o barulho da política, do Supremo, dos impostos, da loja que não vende. Qual que é o barulho que te atrapalha? Me conta, hein? Agora, tem que ver qual é o barulho que fica dentro da tua cabeça. Às vezes, a gente parece que tem uma estação de rádio que não está muito bem ajustada. E a gente acorda e levanta, vai dormir e acorda com aquela estação de rádio. Ó, escuta lá fora, ó, o esmirilho lá. Ó, Lúcia, é verdade. Às vezes, sim, pegar o que não é teu. É verdade. Às vezes, a gente escuta alguns barulhos, né? Do tipo, ai, essa comida não tá boa. Tu devia estar mais magra. Essa roupa não assentou muito bem, né? Ou, nessa idade tu já devia ter resolvido isso. Qual mais frase que vocês escutam aí? Ou que parece, vem atravessada assim, né? E esse teu cabelo aí, querendo dizer, esse cabelo de maltratado, de vassoura aí, o que tu pega pra ti, hein? Olha a bagunça dentro dessa casa. Que tipo de mulher tu é? Tá, mas tu quer comer bem e tu ajuda? Tu botou dinheiro? Como é que vocês administram isso, meus amores? Então, essa voz, esse barulho que ensurdece a gente ali, esse barulho não limpa nada, gente, é? Ah, muito bem, escuta todas essas, mas não pego mais nenhuma. É isso aí. Mulher que aprendeu a se blindar, que é que nem a Mama. Não que eu seja modelo de nada, mas a Mama já viveu bastante, já sabe, né? Tirar de letra um pouquinho. Mas os jovenzinhos não ainda. Ou a mulher que quer se realizar, porque ela precisa provar o quanto ela é forte, o quanto ela é boa, o quanto ela é capaz. E daí ela pega tudo isso atravessado para ela, não é? Mas quando a gente tá bem, assim, liberada dentro da gente, né? Quando a gente tá bem resolvida, como dizem. Quando a gente se conhece, opa, daí sim. Aí não atravessa mais, gente. Pode falar. Né? Não que a gente esteja dando risada. Não, não é isso. Mas a gente só olha de cantinho de olho, assim. A gente fica só observando. Fica só no silêncio. Esperando, né? Qual é a próxima resposta que vai vir? Não vai que nem num jogo de basquete para tentar caçapar a bola, procurar a bola do outro e querer jogar lá dentro para acertar e provar que é boa, que sabe. E nem tenta jogar como uma quadra de tênis. Veio a bola, rebateu. Ah, não, minha querida, aqui comigo é diferente.
Será, Bela? Pensa sobre isso, querida. E tu, Barão? Ele tá aí. Opa, viu? Foi só eu falar e ele já saiu descendo aqui, ó, bem complicado. Tu escutou os barulhos de ontem que estavam arrumando as ruas, limpeza lá fora, tu ouviu? Sim. Ah, ele ouviu. Uhum. E me conta, tu escuta os barulhos aqui dentro ou sou só eu que escuto, hein? Pensa que ele se vira, ó. Se vira nada, gente. Será que é só eu que tô ficando louca aqui, que eu vejo as coisas, que me atrapalho? E tu tá sempre de bem com a vida? Tu não escuta nada? Uhum. Vai nessa. Me conta ali, essa louça que tava ali, tu acha que ela se cria sozinha? É só eu que eu faço de conta e ela vai procriando ali na louça, na pia sozinha? Aham. Então ela vem só pra mim porque, né? Ah, gente, tem gente que se faz de louco, né? Tem gente que se faz de louco. E por isso que talvez vive melhor. Espera que eu vou abrir a porta lá pra ficar melhor aqui, daí tem mais luminosidade, só um pouquinho. Daí a gente escuta, né, gente? Que casa... Vou botar um avental. Que casa bagunçada, né? É só a gente manter. Mas às vezes casa bagunçada é mulher cansada. Sim, Bela. Vamos lavar uns temperinhos aqui. É mulher cansada. Por quê? Porque ela tá sozinha. Ela tem que dar conta de tudo, né? E aí... As pessoas dizem, mas só tu te organizar. Mas dá conta tu? Como que faz? Dá conta tu, né? De tudo. A mulher tinha que ser estudada, sabia? Vocês não acham? A mulher tinha que ser estudada. Como ela consegue dar conta de tudo? Só que teve um tempo que... esse cansaço e essa angústia ali não era dengo, né? Era porque tava faltando, né? Tava faltando homem que mandasse. Tava faltando, era muita queixa, né? Só que as mulheres perceberam, gente, que não dão conta de tudo. Não dá. O mundo se tornou um mundo muito traiçoeiro também. E a mulher continuou, Bela, com a atividade dobrada. Triplicada, dona de casa, filhos, empreender. Como que dá conta tudo isso, né, Bela? É difícil, né? Então, se tu acha, tu não vem me dizer que tá tudo lindo e maravilhoso, que eu não vou acreditar, tá? Eu não vou acreditar. Porque eu sei que não é lindo e maravilhoso. Tô cortando um franguinho para fazer um estrogonofe. Enquanto a gente faz o estrogonofe, a gente conversa aqui. Hoje eu vou conversar de mama com vocês, tá? Estão dizendo que a mama não aparece mais muito? Então agora eu tô aparecendo hoje para vocês aqui. Vamos deixar a de Lourdes quieta hoje. Ela vem numa outra hora. Agora a mama vai ficar ela sozinha aqui, cozinhando.
E, e aí, onde eu tava que me perdi? Onde tava? Me ajudem. Tô perdidinha aqui. E aí, que a mulher se sobrecarregou muito. E não foi ouvida nas suas queixas. Então ela teve que começar a se pronunciar. Madio. Aí resolve falar. E aí os homens se ficaram tudo bravo. Se sentiram o quê? Desvalorizado. Então agora tem que cuidar o outro lado. A provocação que veio do outro lado. Não é fácil, gente. Para quem não consegue estabelecer aí uma relação boa com o parceiro, não tá fácil não. Sabe que eu puxo a consciência do parão, né? Eu puxo ele pra consciência, mas tem que ter um pouco de jeitinho também. Não só porque é o parão, e nem só porque é homem, porque convivência é ruim de qualquer jeito. Porque a gente vê filho aprontando para pai e mãe, neto aprontando para avô e avó, indo atrás tudo desse maldito dinheiro, querendo pegar o capital, querendo se valer do esforço. Então, hoje o mundo se complicou um pouquinho. E para manter casa, relacionamento, não é tão simples assim, né? Então nós não vamos romantizar que não é verdade. Não é só aqui na minha casa, nem só na tua. Nós temos que aprender a se reencontrar. E quando a gente diz que tem que aprender a se reencontrar, gente, tem que usar algumas estratégias aí. Se a gente largar e desistir, opa, aí o que acontece? Aí a mulher se perde de si. Ela perde a missão dela, ela perde o objetivo dela, o propósito. E aí a vida passa a não ter graça. Opa, esse meu negócio aqui não tá muito legal. A vida fica sem graça. Então a gente fala muito aqui do cansaço, da exaustão da mulher, quando o dia dela passa a ser algo muito... quando ela perde o sentido da vida dela. Eu deixei um franguinho que estava congelado, mas como tem mais gente hoje na casa... Temos visita, então eu vou colocar um pouquinho a mais do que eu tinha aqui. Graças a Deus eu tinha um pouquinho a mais. Gente, vocês estão me vendo estranha ali? O meu suporte do celular aí tá meio caído. Tá estranho de me ver? Fiquem tranquilas, eu tô aqui, tá? E aí a mulher, quando ela se fecha, ela silencia... ela acaba perdendo a identidade dela. Eu falo de mulheres aqui, né? Mas talvez alguém tenha coragem de vir falar do homem que tá cansado também. Porque tem homem bom também, não é só homem ruim, né, gente? Nós estamos já numa fase nascendo novos homens mais conscientes. Alguns parou por aí, né? Que vem pra casa, entende da dificuldade, sabe ser parceiro. Mas tanto que às vezes tenho que puxar a orelha dele também, né? E aí... ai, eu não gosto disso aqui, gente. Tá muito... muito baixo, tá? Eu puxo a orelha dele também, porque... imagina vocês, é um casamento... Não só de 10 anos, nem de 5, nem de 10, nem de 15, 20, 25. Então são relacionamentos longos. Como é que a gente faz para manter uma casa, um relacionamento? A gente precisa ter um pouco de jogo de cintura também. E
claro, encontrar uma pessoa do outro lado que entenda o cansaço que a gente tem. Hoje a gente já enxerga um pouco de consciência, né, de valorização da mulher nesse sentido, mas eu sinto ainda que tem muita problemática por aí, né? Muita gente precisando uns puxãozinhos de orelha para entender qual que é a lógica de conviver harmoniosamente junto de um casal, né? Gurias, eu vou colocar numa panela de ferro, ó. Na minha panela de ferro, eu gosto de frigir bem o meu franguinho e eu uso banha, tá? Então, como eu fui alertada pela minha filha, que ela gosta do franguinho bem fritinho, eu vou colocar aqui uma porçãozinha para deixar frigir. E depois eu coloco os temperinhos e vou ver se vou flambar também. Vamos ver. Me acompanhem aqui, ó. Aqui na minha cozinha de verão eu tenho a churrasqueira e tenho um fogaréu, que eu adoro, gente. Opa! Ele funciona muito bem, como se fosse uma bifeteira, que acompanha do lado da churrasqueira aqui. E as frituras eu faço todas aqui. Eu acho maravilhoso isso, gente, tá? Eu tava aqui vendo, né, algumas coisas que eu queria comentar com vocês, mas me falem ali. Deixa eu colocar a carne e depois eu volto para meus questionamentos, tá? Vou deixar a banha. Eu uso banha de porco. Quem consegue para mim é meu irmão lá do interior. E aí, sempre gostei, minha mãe também. Frige a carne sempre com isso e fica uma delícia também. Então, eu vou fazer estrogonofe e eu vou dar uma selada, não. Eu vou fritar, porque eu gosto do frango bem frigidinho assim, né? Para poder ficar gostoso. E falávamos então da exaustão da mulher em casa para tocar a rotina, né? Para poder se manter saudável. Aqui, ó, saúde emocional que tá em jogo hoje, em casa, no trabalho, dentro das empresas, existe uma preocupação muito grande com isso. E como a gente volta pra gente, sem a gente se perder. Mesmo que tenha um parão muito tempo, velho, cabeçudo e teimoso, como a gente faz? Quando os filhos crescem e já mandam dentro de casa, ou então já tomam o rumo da vida deles, como a gente faz? Como a gente faz quando os filhos é pequenininho e é um tal de mãe, cadê a mochila? Tá pronto? Tá pronto o lanche? Quem é que fez os temas? Quem que dá conta disso tudo? E a mulher ajeitadinha que tem que dirigir, passando rímel nos olhos enquanto se organiza para chegar no horário certo da reunião, ou então tem que abrir a reunião online e dizer que tá tudo bem. Como é que faz para tocar tudo isso? Me contem aí. Quem passa por essa situação? Ó, tá quentinho ali. Se vocês dão conta de tudo isso sem se estressar, vocês são umas heroínas. Opa, ficou um pedaço de carne aqui pra picar. Peraí. Me acompanha aqui.
como que a gente dá conta de tudo o que envolve a rotina de uma mulher, né? Nós somos heroínas, então. Só que tem mulher que consegue administrar tudo e não se perdeu de si. Mas tem aquela, gente, que infelizmente não se sente bem. Não tá legal. Bateu um momento de angústia na vida dela. Opa, diz aí que tá baixando a qualidade da minha live ali, tá? Se cair, a gente volta. E aí, gente, como é que a gente faz para administrar isso, né? Naquele momento que a gente perdeu o gosto pela vida. E às vezes a gente quer desistir. Por isso que a mama tá aqui para dizer para vocês, filha minha, né? Não pensa que o mundo é colorido, porque ele não é. Ele tem altos e baixos. Agora, quem é que decide as escolhas da vida da gente? É a gente ou é os outros? O que tu tá fazendo para colocar a tua vida nos eixos? Que se tu te perdeu, tudo bem. Tem chance de recomeçar? Claro que tem, Bela. Óbvio que tem. Só nós precisamos entender em que momento que tu tá. Por isso que eu criei a tal da comunidade da mama. Tá? E eu convido vocês para poder participar lá. A comunidade da mama mostra a vida de mulheres comuns, como a gente, como vocês, como eu. A mama é uma mulher comum, que também teve lá os seus dissabores, teve lá as suas dificuldades. E agora oportuniza para vocês, mulheres, um espaço para vocês trocarem ideias entre vocês. Num primeiro momento é isso, né? Pode ser de bem-estar e pode ser trocando ideias sobre como começar e empreender também. Como é que eu posso lidar? Como que eu posso tocar o meu negócio sem que eu me perca? Ou então buscar apoio entre mulheres para que tenha mais sentido a tua vida e que tu possa prosperar, que tu possa ter sucesso, que tu possa te sentir feliz naquilo que tu tá fazendo. Tem alguma palavra mágica, algum método mágico aí? Não, não tem. Mas tem verdade, tem consciência, tem entrega, tem escuta, tem um momento de reflexão, tem um momento da gente poder contar como a gente está se sentindo. E quando a gente começa a nomear aquilo que incomoda, é o primeiro passo para a gente melhorar. Agora depende se tu quer melhorar também, né? Eu imagino que sim. Que tu queira uma vida melhor, uma vida com mais sentido, uma vida que tu chegue depois na velhice e tu tenha, que tu te sinta realizada, feliz com o que tu fez e que não venham culpas. Que o grande problema da gente é exatamente esse, é a culpa, gente. A culpa de não ter feito, de não ter ouvido a voz do coração, de não ter tomado uma decisão mais consciente. Entende? Essa culpa é que atrapalha muito a gente poder aceitar os ciclos da vida da gente
de uma forma mais tranquila. Então ontem, quando eu falava dos barulhos, que às vezes a gente tem muitos barulhos fora, mas eles interferem. Eles ficam aí machucando os ouvidos da gente, sabe? Eles ficam aí dizendo, te chamando de uma mulher que não dá conta, uma mulher que não tem capacidade. Essas falas externas aí é que atrapalham a gente, porque elas vão minando a cabeça da gente e deixando a gente pequena, sem aquela vontade, aquele gosto de fazer alguma coisa, de tocar alguma coisa, e achando sempre que outra pessoa é muito mais capaz e competente, e que o mundo acabou olhando pra gente, um meteoro olhou pra gente de um outro lado e acabou acertando bem na cabeça da gente. E nós fomos escolhidas a dedos para fazer o quê? Para ser sofredoras do planeta. E a gente acha que só com a gente acontece coisa ruim. Será, gente? A gente acha que só os outros é que tem sorte. 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 Tem gente confirmando reunião aí. Vamos dar uma olhada. A gente acha que só a gente foi escolhida a dedo para não ser feliz. Que a gente... Que aquela punhalada nas coisas, nas costas da gente o tempo inteiro. E isso vai botando a gente para baixo. Mexendo com o quê? Com a autoestima da gente. Eu não sou capaz. Eu nasci pobre. Eu não tive oportunidade. Eu não estudei. Eu falo errado. Eu nasci na colônia. Tudo eu. Entende? Né? E fica ali martelando ali a vida da gente o tempo todo. Enquanto a gente vai provocando o mal-estar dentro da gente, a gente vai fazendo umas camadas duras e pesadas em cima dos ombros, nas costas, nas pernas, no joelho. O corpo, ele começa a dar sinais. Porque não é um problema de trabalhar muito. O problema é o significado que esse trabalho tem para a vida da gente. Se ele vem sem significado, sem um porquê, nossa, eu tô me esmerando aqui, eu faço bolo o dia inteiro, cozinho, mas isso não tem propósito, é óbvio que vai doer as costas. Agora, se ele tem um propósito, gente, é meu sonho, é isso que eu quero, ele não sobe no peso. Abrir uma câmera aqui não fica pesado, gente. Se é um propósito meu, se isso é uma realização, é isso que eu quero. Pode ser que não dá nada, mas é o caminho que eu preciso para chegar onde eu quero, entende? E aqui, daí não fica pesado. Senão começa a doer, nossa, não estou preparada. Gente, o que as pessoas vão dizer? Meu Deus, o que será? Será que eu sei fazer? Gente, eu não sou cozinheira, mas mostro que a minha cozinha, a minha casa, né? Capite? Por que será que a mama nasceu? Porque eu experimentei também. Mostrei o jeito que eu imaginava que a vida poderia ser vista. Falo da exaustão e do cansaço da mulher porque ele é real. Mas é quando esse cansaço é nomeado com culpa, com vergonha, com obrigação. Entende? Agora, quando ele é nomeado com propósito, com intensidade, com entrega, com gosto. Sim, gente, eu tô falando de bem-estar, eu tô falando de alegria, eu tô falando de motivação, mas não é aquela uhul, não é essa, gente.
Mas é sobre isso, sim. É sobre olhar para o mundo com cheiro de quem tu é. Sem que ninguém questione. Se alguém questionar, foda-se todo mundo. Mas a gente precisa um pouco de tempo, de maturidade para chegar nisso. Sim, maturidade emocional, gente. Coisa que o psicólogo fala, mas que vocês podem entender isso. Quando vocês se defrontam com os problemas da vida de vocês e vocês dizem, tá, tudo bem, eu não sei fazer, mas qual é o jeito? Qual é o jeito que eu vou dar? Né? Construir mais pontes, mais fortalecimentos do que mais isolamento. Tem a ver com isso também. Quando a mulher, vou falar de mulheres, né? Quando a mulher se perde, é exatamente aqui. Eu não quero. Me deixa. Tem momentos que o silêncio é verdadeiro. Ela precisa disso. Mas quando ela entende que isso tudo maltrata, aí dói. Aí dói, gente. É aí que a dor começa. E aí a gente tem que começar a nomear essas coisas para ter um entendimento melhor de como é que a gente vai lidar com isso. Quando eu trago isso, né, eu trago para poder criar um pouco de insight sobre um posicionamento pessoal da vida que a gente precisa ter. Independente se a gente trabalha na internet, independente se a gente lidera, independente, pode ser só uma dona de casa. Dona de casa também é uma líder do seu próprio lar, né? Então, quando eu trago essa problemática, eu trago para poder ter algumas reflexões de como a gente pode reorganizar a vida da gente dentro do ambiente em que a gente está, dentro das condições em que a gente está também. Né? Nós não precisamos ser expert em assuntos para a gente dizer que a gente lida bem. Óbvio, gente, que quanto mais conhecimento a gente tem, principalmente sobre a gente, sobre comportamento humano, sobre as reações que as nossas emoções provocam, sobre neurociência, sobre como se despertam as coisas boas e as coisas ruins dentro da nossa vida. É óbvio, se a gente tem esse conhecimento, ele vai promover mais expansão e abertura na cabeça da gente. Falávamos eu e uma colega ontem, dizendo que duas mulheres que estão na mesma idade cronológica. Tem mulheres, por exemplo, como eu, com 60 anos, que têm uma visão de mundo de um jeito. E outras, talvez não estejam nem percebendo o quanto podem ainda contribuir, quanto podem ainda ser pessoas de se sentirem mais ativas e valorizadas. Tem gente que já pendurou a chuteira. Tem gente que não fez uma caminhada de abertura para o mundo. E tá tudo bem também. Não estou dizendo que este seja o único modelo. Modelo é quando você se encontra dentro do teu desejo. Porque nós temos desejos e desejos, sonhos, que são específicos de cada um. Muitas pessoas estão adormecidas, é verdade. E aí quando elas acordam, elas se dão conta que o tempo passou. Então é importante a gente fazer uma provocação do momento de vida que tu estás. E pensar, gente, daqui a 10 anos eu vou estar onde? Daqui a 15, daqui a 20, eu já vou estar com 60, com 70, como é que eu vou estar? Vou estar estruturada? E se não tiver ninguém para me cuidar? Então eu tenho que me organizar hoje? É por isso que a gente fala de
cabeças abertas, mentes abertas, possibilidades de fazer o seu pé de meia melhor, cuidar de um bom relacionamento, porque isso tudo são as hortaliças que a gente tem que plantar lá na horta para depois colher. Não vai dar para colher nada, pêssego, melancia, batata, abóbora, seja lá o que for, se a gente não plantar. Então a gente precisa plantar e cultivar também. Concorda? Deixa eu mostrar meu franguinho aqui pra vocês. Eu tô ainda ali, ó. Ele não tá douradinho. Eu quero que ele fique douradinho. Depois eu vou dar uma flambada nele, se eu tiver, tá? Uma cachaça, um uísque, o que for. Só pra tirar o excesso de gordura ali. E depois eu faço o molhozinho ali, né? Mas eu gosto dele bem frigido, não sei vocês, tá? Bom. Então tem mulher, gente... Opa, eu tava arrumando o tripé aqui. Tem mulher aqui que não consegue descansar. Tem mulher agitada na mente. Agitada, tá, sabe? No dia inteiro. E passa o tempo inteiro com aquelas vozes dentro da gente. Muitas vezes quando a gente tá ali na internet também, e acompanha um, e acompanha outro, e olha o perfil de A, de B, de C, às vezes são muitas vozes, gente, na cabeça da gente. E não vale a pena tudo isso. Tem muita gente colocando as suas ideias ali, mas nem todas a gente tem que dar crédito. Porque isso atrapalha muito. Daí fica uma pessoa diz A, outra diz B. Vocês viram quanta coisa que tem ali, né? Um dia a gente acorda e diz que os ovos são bons para comer. Outro dia a gente acorda e diz que não pode. Um dia a gente acorda e diz que banha de porco não pode usar. No outro dia diz que a solução é a banha de porco. Então são muitas vozes que vêm, né? E é claro que isso deixa a gente duvidosa. Qual é o modelo que eu tenho que ser? Você tem que ser você mesma, autêntica. Volta para se conectar nas tuas raízes. Não foram boas? Ok. Né? Teve divergências, teve dificuldades. Não teve lá pais tão coerentes, é isso que eu quis dizer. Você tem uma história de vida que não é boa, que não te sustenta, ok. Então, vamos procurar, vamos tentar entender, procurar gente, procurar mama, procurar pessoas que podem te orientar para que quando tu sente, tu consiga realmente descansar e não sentir o peso da cabeça cair e não ter sustentação naquilo que tu quer dizer. Saber que ninguém anda sozinho no mundo. Mesmo que você talvez não tenha uma pessoa próxima, você não fez família, talvez tu não tenha tido a oportunidade de ter um relacionamento duradouro, não tem família, filhos, mas tem que ter pessoas com quem tu te relacione e que são positivas para tua vida. Estar em ambientes saudáveis, estar com pessoas saudáveis. E é óbvio que eu não preciso nomear isso, né? Se você está envolvida em vícios, se você está envolvida em situações perigosas, tóxicas, não preciso nomear isso, né? É isso, estas escolhas precisam ser revisadas e analisadas. Porque isso pode te trazer uma preocupação mais tarde. Então tem que ajustar isso. Agora, o problema é só do outro? Talvez seja o seu problema também. Você fez alguma escolha em algum momento, resolveu bater de frente com o filho, resolveu se encrencar com a nora, resolveu não aceitar as escolhas dos outros, e aí conflita com os seus.
mama. Eu tenho que abrir mão de tudo o que eu gosto em função dos outros? Absolutamente. Absolutamente. Mas tem formas de dizer. Tem maneiras de se comunicar. Tem maneiras de você criar, desmistificar padrões que muitas vezes te machucaram lá no passado. E que é o limite para você. Esse é o limite que você tem que entender. Não tá conseguindo nomear? Eu te ajudo. Vem comigo. Eu posso clarear isso para ti. Quando a gente tem uma boa escuta, quando alguém tá específico ali para te escutar, vai conseguir entender qual é a linha que é onde você se perdeu ali no meio da tua caminhada. E a gente pode compreender essa situação e fazer você perceber aquilo que pode estar dificultando. O que pode estar dificultando o entendimento da situação presente. A mulher, ela é um somatório de muitas coisas. Ela é um ser humano. Nós temos uma história de carga estrutural muito grande, de uma sociedade bastante machista. Nós temos um protagonismo da mulher que se exacerbou depois do ano 2000. Nós temos uma comunicação que ficou muito mais acelerada nessas épocas da internet. E nós temos uma vida que ficou muito difícil. Temos que entender. Então esses barulhos todos, eles estão aqui cobrando decisões nesse teu dia a dia ali. E é óbvio que em algum momento pode ser que você diga, meu Deus, eu não estou sabendo lidar com tudo isso. E quando a gente não sabe lidar com isso tudo, a gente precisa limpar. Sabe, que nem a rua, né? Precisa entrar uma máquina ali para limpar tudo isso tudo e clarear, tá? Isso a gente não consegue terceirizar para ninguém. Isso é uma responsabilidade sua. Isso é uma responsabilidade tua de pensar, de analisar, de entender qual é o que tu quer para ti, o que tu queres para ti. E, em alguns momentos, colocar essas definições. Porque a mulher, ela não enlouquece, gente. Ela tá com excesso de acúmulo de coisas dentro dela. Peraí que eu vou colocar a cebolinha aqui para dar uma frigida agora, gente. Não meu franguinho. Só um pouquinho. E não entendo, gente, que bagunça, né? Seja de casa, de armário, de roupa, é só simplesmente desleixo. Às vezes, o ambiente está dizendo como a gente está. Normalmente, o nosso ambiente externo diz como a gente está. Se uma rua não está sendo cuidada, é óbvio que é porque alguém não está limpando. E quando a gente vem e passa a varredura, acha bonito, mas alguém teve que passar a mão nisso daí, né? Então tem que ter uma predisposição da gente para fazer isso. Então quando às vezes eu não quero criticar ninguém aqui. Também não posso dizer, meus amores, que deixar rolar as coisas é aceitar vocês no colo, mas e dizer, não, tá tudo bem. Eu digo pra vocês, tá tudo bem, eu dou o colo pra vocês. Às vezes, a desorganização, ela precisa primeiro de um acolhimento. Mas, porque pra gente poder sobreviver. Se eu chegar aqui pra vocês e disser, nossa, tu é desleixada, tu não deixa a louça organizada,
Tu não organiza o trabalho das tuas crianças. Tu não consegue tu não consegue te organizar na tua rotina do dia a dia. Não consegue fazer as coisas planejadas. Tu não. Eu vou bater mais, gente. O que vai acontecer com vocês? Aí, tu vai te matar, né? Tu vai exatamente confirmar. Eu não tô aqui para confirmar que vocês não são boas. Eu estou aqui para confirmar que vocês são boas. Mas primeiro a gente precisa acolher. Dizer, eu te entendo. E é esse o meu propósito aqui. Dizer para vocês que eu entendo vocês, para vocês sobreviverem. Depois que vocês estiverem... Não é assim, gente? Quando a gente tá morrendo de fome, vamos tentar fazer uma outra analogia. A gente tá morrendo de fome. Adianta alguém chegar e dizer para você que tem que tomar banho, tem que isso, tem que aquilo. Tu tá com fome. Tu tá com sede. Então precisa primeiro dar o acolhimento. Para depois a gente nomear isso, essa bagunça toda que tá aí, dizer, bom, agora sobrevivi, respirei, vamos pro segundo passo. Então, este segundo passo é que eu quero ajudar vocês. Nós não podemos ficar só na questão da queixa. Nós não podemos ficar só nessa parte, né? Nós precisamos agir também. Seja a dificuldade que vocês estiverem passando. Espera aí que eu vou pegar uma cachaça. Vamos ver se eu consigo flambar, gente. Meu Deus. Estava aberto. Fiz demais, gente. Acontece que caiu muito. Eu achei que fosse aqueles conta-gotas. E deu tudo isso, vocês viram? A confusão que eu quase fiz aqui. Jesus. Olha uma mulher perdida aí, gente. Olha uma mulher perdida pegando fogo aí. Tá aí, ó. Mas deu, flambei. Olha, ainda tem, gente. Olha o fogo ali, ó. Mas tá tudo certo. Quase foi a minha casa. Agora eu vou colocar o tempero. Olha, deixa eu mostrar pra vocês que eu gosto assim, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Ainda não, mas ele tá bem frigidinho já. Já fez aquela casquinha gostosa, sabe? Do franguinho, porque o franguinho mole é ruim, gente. Não gosto. Agora eu vou botar uma cebolinha. Dá mais uma frigida, depois eu boto uma aguinha e vou fazer um molhinho aí. Então, queridas, ó. O problema não é cansaço da gente. Não é desorganização, tá? É fingir que a gente não existe. E para isso, eu convoco vocês a se olharem, a se observarem, a me chamarem se for o caso. Venham conversar, vamos entrar na comunidade da Mama. Ali nós vamos entender, nós nomeamos as nossas emoções, fizemos exercícios, porque em algum momento talvez você não saiba em que situação você está. Você precisa ser compreendida primeiro. A Mama te dá o colo. E aí a gente resolve a situação depois dentro da gente. Para entrar na comunidade da Mama é gratuito. Tá bom? Vocês entram ali, a gente vai conversando, se alimentando, fazendo trocas. Sabe? Assentando aquilo que não tá legal dentro da gente. Aqui tem colo. Depois, no segundo momento, vocês escolhem. E aí vocês podem participar do
dos círculos do bem-estar ou dos círculos do empreendedorismo. Mas aí é a segunda parte, é quando a gente vai para ação. Depois que nós estamos com as coisas bem organizadas, ou pelo menos acolhidas, tomando café com a mama, fazendo uma comidinha junto com ela, aí nós vamos para uma segunda etapa. Vamos para uma segunda etapa, que é assentar os tijolinhos para a gente poder viver legal. Ali, gente, eu oriento vocês a como vocês enxergarem a vida de vocês um pouquinho lá na frente, tá? Como é que vocês querem ser daqui a 5, 10, 15 anos? Como é que vocês vão estar? Financeiramente vão estar bem? Espiritualmente vão estar como? Amorosamente, como é que vão estar? Então a gente fala da vida pessoal e da vida profissional de vocês. E eu quero estar aí oferecendo o meu conhecimento, a minha história, a minha visão de mundo e todas as técnicas que eu tenho para poder ajudar vocês a orientar e colocar a cabecinha de vocês no lugar. Eu sei tudo, gente? Não. Eu tenho alguma fórmula mágica? Não tenho, gente. Mas eu tenho acolhimento, colo, orientação e clareza. É isso que me proponho com vocês aqui. Obrigado por terem estado comigo. Fiquem bem. Quem quiser participar com a live da mama, me acompanhe. Hoje eu fiz um estrogonofe, mas não deu para terminar. Vocês viram ali, né? A flambada que eu dei. Às vezes a vida pega fogo, gente, mas a gente tem que estar preparada. Ó, eu deixei a coisa lá, longinho. Eu tô bem assegurada, bem estruturada aí. Pra quê? Pra me proteger. Também é isso. Conheço de tudo, não sabia como é que ia fazer esse negócio aí, mas deu certo da mesma forma. Um beijo, queridas. Fiquem bem. Na quinta-feira nós vamos estar de novo aqui juntos comigo. Tá bom? Fiquem bem. Até mais. Tchau. Obrigada, Lúcia. Até mais.